Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco esta tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Vamos dar início a esta nossa conversa com uma referência às recomendações de política económica que foram divulgadas recentemente e que tiveram uma incidência, talvez, pelo menos na leitura portuguesa, no nosso país. A doutora Ana Rita Barros quer fazer essa referência. As recomendações vêm na sequência das previsões de primavera reveladas pela Comissão Europeia e fazem recomendações sobre política económica num horizonte de 12 a 18 meses para todos os Estados-membros da União Europeia. As recomendações, a nível geral, denotam uma economia com certas fragilidades ainda, o que é natural, com alguma resistência, mas muito modesta em termos de produtividade. Isso é que nos falta, esse fator para crescer. Além disso, há o peso de factores externos e desigualdades sociais que ainda permanecem. De maneira que o crescimento das economias dos Estados-membros da União revelam, de facto, essas fragilidades e é preciso reforçar não só os apoios sociais, mas também o investimento. O investimento tem andado um pouco arredado, principalmente em alguns Estados, como é o caso português, e há essa recomendação relativamente a Portugal. As políticas de emprego também, a União prevê que sejam mais coordenadas a nível europeu, de maneira a reforçar essa matéria do emprego ativo. Portanto, isto são recomendações a nível geral, globais, a nível geral, uma análise geral. A nível de Portugal, foi constatado que Portugal continua a recuperar pelo 4º ano consecutivo. No entanto, o crescimento da procura interna está muito baseado no nosso consumo interno. O investimento é modesto, principalmente o investimento direto estrangeiro, o que se atribui muito a uma certa instabilidade fiscal que o nosso país tem. Portanto, os nossos investidores ou potenciais investidores não sabem com aquilo que contam a nível de impostos para investimentos futuros. E um investimento não se faz a curto nem a médio prazo, faz-se com um horizonte muito mais longo. No entanto, espera-se que a médio prazo Portugal possa recuperar um pouco relativamente a esses investimentos, e essa recuperação de investimento está muito baseada nos fundos que estão agora estruturais, europeus, que estão a ser libertados, quer para o sector privado, quer para o sector público. No entanto, apesar disto tudo, há aquela grande notícia, não é? Sim, portanto, será a partir desta análise que há uma proposta de saída de Portugal do procedimento por déficit excessivo. Exatamente. O que é que isto quer dizer na prática? Portanto, nós habitualmente tínhamos um déficit excessivo acima daquilo que era recomendado. Já desde 2010, já há algum tempo, não é? E éramos penalizados por isso. Sim, penalizados em termos não só do empréstimo, também nos juros e relativamente a outras medidas, portanto, o grau de endividamento, etc. De maneira que há essa recomendação, é apenas uma recomendação da Comissão ao Conselho para que o Conselho levante este procedimento relativamente a Portugal e também à Croácia. Falou-se pouco, mas também são os dois Estados-membros. Portanto, só o Conselho Europeu é que pode tomar essa decisão final. O Conselho de Economia e Finanças, segundo os tratados, é que pode fazer o levantamento deste entrave de procedimento. Não foi feito agora, esta semana, com o Conselho reunido no início desta semana, mas porque o agendamento já estava completo, com as questões gregas, mas pensa-se que no próximo Conselho, que terá lugar no dia 16 de junho, no Luxemburgo, o Conselho de meio ano, de 6 meses, é sempre no Luxemburgo, de maneira que vai fazer esse levantamento do procedimento. Portugal agora pode, enfim, fazer a amortização da dívida mais rapidamente e terá outras vantagens. Tem que ter algumas cautelas. Isto não é, enfim, uma situação de pleno desafogo. Claro. É apenas o início, mas tem que ser controlado. Te referia talvez que em 2011 eram 24 Estados-membros com procedimento por déficit excessivo. Neste momento estão 4, quase 5. Portanto, 4, entre elas um país importante como é a França. A França.
Aliás, a França e a Espanha, ao que me parece, não é? Revelam déficit excessivo e continua no procedimento. E também o Reino Unido, embora esteja de saída, mas continua com estas recomendações, e a Grécia. A Comissão, refere a alguns aspectos, alguns fatores menos favoráveis relativamente ao crescimento e ao déficit da Roménia e, portanto, também propõe a esse Conselho, que vai apreciar a nossa saída do déficit, a entrada da Roménia no procedimento de déficit excessivo. Portanto, continuam a ser 4+1, neste caso 5, exatamente porque as perspectivas de crescimento da Roménia e o grau de endividamento para 2018 irão agravar-se relativamente ao que já está agora em 2017. Falamos da França. O recém-eleito presidente francês avançou com algumas propostas, diz ele, para rejuvenescer a Europa. A Europa, como jovem que ele é, não é? Provavelmente. Rejuvenescer a Europa exatamente porque diz que é para evitar... a Europa tem que tomar medidas reais, concretas e perceptíveis pelos cidadãos, para exatamente evitar aquilo que nós conhecemos até há bem pouco tempo, que foi o avanço dos populismos, não é? Sim. De maneira que as propostas são, de facto, diferentes, digamos. Sim, são diferentes. Vamos lá enunciar algumas. Criar o cargo de um Ministro das Finanças Europeu, haver um orçamento específico para a zona euro e também um Parlamento também para a zona euro, que controla o ministro e que controla o orçamento. Portanto, mas isso é duplicar alguns organismos, não é? Sim, da União Europeia, ou com separar, custos. Ou separar, e com custos, não é? Mas portanto, a expressão plena daquela Europa a várias velocidades, não é? Pois. Mas é a concretização disso. Portanto, haver um governo, digamos, para a zona euro e um governo para os outros. Para a zona euro, vamos especificar para os países que têm a moeda que são única, que são 19, exatamente. 19. E os outros ficariam, portanto, com as outras instituições europeias, que também tenham poderes, enfim, supranacionais e relativamente a todos os Estados, mas é de facto diferente. Sim. É um rejuvenescimento grande, não é? Também o presidente francês propôs e levou essas propostas à Alemanha, que fosse criado um centro de segurança social europeu em que as medidas relativamente a prestações sociais seriam alinhadas em todos os Estados-membros. É interessante, não é fácil. Sim, podemos com os países com realidades bastante completamente diferentes, mas com acesso a prestações sociais, pelo menos calculadas da mesma forma, o que neste momento tem algumas vantagens em termos de reformas e em termos de pagamentos dessas reformas, que já existem, mas que seriam implementadas. Levou essa proposta à Alemanha. Há uma proximidade, não só geográfica, mas mais do que isso em relação histórica, à Alemanha, né? Histórica. Sim, a chanceler Merkel diz que se a França e a Alemanha forem fortes, a Europa também será. Enfim, é o tal eixo que já falámos e que tem que ser reforçado, mas engraçado também a Espanha apoiou estas medidas e mandou também a sua missiva dizendo que concordava em grande parte com estas medidas francesas. Veremos o que dá. Não se espera que as medidas sejam tomadas a tão curto prazo, na medida em que a chanceler alemã tem um desafio pela frente, que é forte, não é? As eleições em setembro. Portanto, faltam só 4 meses. Não é plausível que tome medidas desta natureza neste momento, e isto sem uma Alemanha a concordar, pelo menos em parte. A Alemanha já concordou com alguma leveza, ou seja, em vez de criar estas instituições, criaria uma agência europeia para a zona euro. Já é um avanço. Temos a Agência Europeia da Energia, seria uma aproximação de posições, talvez. Mas completamente diferente, não é? Relativamente à alteração dos tratados, porque isto implicaria a alteração do acervo comunitário em matéria de legislação. A Alemanha concorda, o que é interessante porque a chanceler Merkel apoiou o presidente Macron nesta política, embora o seu ministro das Finanças tenha dito sempre que não é preciso alterar os tratados, não é? Mas claro, com uma alteração de fundo como esta, preconizada pelo presidente francês, teriam que ser, e ela concordou que seriam, mas tratados desde que haja de facto alguma coisa para alterar de fundo, não é alterar por alterar. Sim. Vamos avançar nesta nossa conversa e falar de ensino e de algo tão importante
pelo menos revelado em outras conversas que aqui mantivemos e que tem a ver com o ensino, a aprendizagem de língua estrangeira. O relatório foi revelado esta semana e, portanto, indica que a aprendizagem da primeira língua estrangeira começa cada vez mais cedo. Muitas vezes no infantário. Os países nórdicos e até a Polónia começa aos 3, 4 anos, uma língua estrangeira. Eu penso que aqui também já se alguns, mas aqui é mais no primário. Os dados relativos a Portugal, no ensino público, é mais no primário. O que a Europa pretende é que, de facto, ao sair do ensino obrigatório, os estudantes europeus tenham independência e autonomia na atualização de uma língua, o que é fundamental hoje em dia para o Erasmus, para estudar lá fora, para trabalhar e até para ler documentação e bibliografia noutra língua. O inglês continua a prevalecer em relação às outras línguas? Continua, são 97,3%. Optam pela primeira língua estrangeira como inglês. Porque inglês é uma língua franca internacional, não é só falada no Reino Unido e na Irlanda, não é? E agora na Irlanda como língua oficial, não é? Quando sair o Reino Unido ficará essa língua oficial pela Irlanda, mas, portanto, o francês continua como segunda língua a perder um pouco a posição para o alemão. O alemão tem ganho muito espaço relativamente à língua que é francesa. É interessante também a introdução deste relatório de grande parte dos países a terem um ensino público relativamente à língua materna, portanto, dos próprios países, para migrantes. Esse factor tem aumentado, o que é interessante, que não havia nos relatórios anteriores. Uma referência ao facto de realizar-se hoje e amanhã a reunião dos G7 em Itália. Em Itália. Portanto, os G7 são os 7 países mais desenvolvidos do mundo, no qual estão 4 Estados-membros da União Europeia, que são exatamente a Itália, que está neste momento a presidir ao G7, a França, o Reino Unido e a Alemanha. Os outros 3 são o Japão, os Estados Unidos e o Canadá. São países com um nível de desenvolvimento elevado. Há países observadores, que é o caso de países africanos e alguns países asiáticos que vão estar lá como observadores, mas não como membros de pleno direito. A Itália preside, o que é importante para a Europa, e por isso estão lá também, nesta reunião de hoje e amanhã, o Presidente da Comissão e o Presidente do Conselho Europeu vão estar também presentes. Há algum tema? A agenda vai versar sobre o quê em particular? Sobre, interessante, porque sobre a globalização, portanto, a economia global, questões ambientais, que é sempre um factor que normalmente não revela muitos consensos, desigualdades sociais e mercado de trabalho e, por último, um tema não menos importante, que é a segurança dos cidadãos. E nós vemos este caso recente e este tema é cada vez mais premente. Em Manchester. Esta reunião de hoje e amanhã é importante, portanto, realiza-se em Taormina, na Sicília, portanto, uma ilha italiana. Cooperação é fundamental, até mesmo a vários níveis. A vários níveis, mas na segurança ainda mais. Na segurança, pois, a União Europeia tem defendido isso, a cooperação não só em termos estratégicos, mas em termos de meios. Haver meios comuns e talvez investimentos comuns para serem utilizados em conjunto no todo europeu, que normalmente essa política da defesa não tem sido muito unida, não é? A doutora Ana Rita Barros vai terminar, como sempre, com uma frase para que possamos refletir. Desta vez, sobre o procedimento de déficit excessivo. É do Comissário dos Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici, e diz: sair do procedimento por déficit excessivo não é o fim dos esforços estruturais. Portanto, precisamos de continuar a ter atenção e medidas de controle orçamental. Entusiasmo quanto baste. Sim, não demasiado. Doutora Ana Rita Barros, até à próxima conversa. Muito obrigada, Dona Marta.